Tudo bem? Seja bem-vindo ao ESB Notícias. Aqui informação, formação e conhecimento. Candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereadores de Vitória da Conquista tiveram os registros de candidaturas negados pela Justiça Eleitoral. Os candidatos ainda podem recorrer, desde que observem os prazos estabelecidos pela Justiça. A Justiça Eleitoral negou o registro de candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereadores de Vitória da Conquista. Mas você sabe o que isso significa? A juíza Márcia da Silva Araújo, da 40ª Zona Eleitoral, explica. Aqui em Conquista, existem 3 zonas eleitorais e eu sou a titular da 40ª Zona, que é responsável pelos registros de candidatura. Existem requisitos que têm que ser preenchidos, são muitos requisitos. Então, o partido faz um documento com demonstrativo de que preenche todos os requisitos, que se chama DRAP, e cada candidato tem o RRC, faz um requerimento de registro de candidatura. Se os documentos que foram exigidos não estiverem presentes naquele momento que eu estou analisando, eu dou um prazo de 3 dias para preencher, né, aqueles requisitos, para trazer de novo uma certidão que está faltando, uma prova de escolaridade, prova de que foi escolhido na convenção, uma certidão de nada consta da justiça criminal, tanto a federal como a estadual. Então, eu tenho tipo um checklist, eu tenho que analisar toda aquela documentação. Se faltar alguma, eu dou um prazo de 3 dias. Algumas pessoas, mesmo intimadas, nesse prazo de 3 dias, eles não cumprem, eles não trazem aquela documentação que eu preciso. Então, eu indefiro. Passo para o Ministério Público se manifesta no sentido do indeferimento e eu indefiro o registro de candidatura. Os prefeituráveis Cabo Erlen, Romilson Filho, os candidatos a vice, Kleber Doutor Saúde e Paulinho Monteiro, e os 70 dos 440 candidatos a vereador tiveram os registros de suas candidaturas negados por diferentes motivos. Documentação incompleta, multa eleitoral, a não comprovação de filiação partidária e o não cumprimento da cota de gênero compõem a lista de algumas irregularidades. O que aconteceu com um partido aqui, que foi que ele não atendeu a cota de gênero. Como a gente sabe, o partido tem que ter 30% de vagas para o sexo feminino e 70% para o masculino. Ou o contrário, desde que obedeça 30 e 70. E teve um partido aqui, 2 partidos aqui, que não obedeceram essa cota de gênero. O número de mulheres estava inferior a 30%, percentual inferior. Então, com isso, eu tive que indeferir todo o partido, que é o DRAP, como a gente chama, todo o partido. Quando eu indefiro o pedido do partido, consequentemente, caem todos os vereadores, os homens e as mulheres, todos. Segundo a magistrada, os candidatos ainda podem recorrer, desde que observem os prazos estabelecidos pela Justiça Eleitoral. A partir da publicação da sentença, o partido vai ter o candidato, através de advogado, ele tem 3 dias para recorrer. E aí esse processo vem para mim, antes de subir para o TRE, eu reanaliso o processo e em juízo de retratação, eu vou ver se reconsidero aquela decisão, se eu modifico aquela decisão. Eu vou analisar os novos argumentos. Se não reconsiderar, se eu mantiver o indeferimento, aí sobe para Salvador, para o TRE. E depois, se ele não concordar, ainda sobe para o TSE. E ele vai ser candidato subjúdice, né? Ele vai concorrer, mas consta lá que é subjúdice, mas concorre. Mesmo com as publicações do cartório eleitoral e alguns trâmites aguardando determinação judicial, as candidaturas seguem sendo exibidas nos programas e propagandas eleitorais em cadeia de rádio e televisão. Os candidatos que estão na situação subjúdice, eles podem continuar fazendo sua campanha, podem sim. Eu vou julgar o mais rápido possível aqui, vou analisar em juízo de retratação o mais rápido possível, mas independente disso, mesmo subindo para o TRE, a campanha, se ele tiver subjúdice, não tem possível, ele recorreu, então a situação dele é subjúdice, ele vai continuar a campanha dele. Candidatos e partidos se manifestaram por meio de nota. Alguns disseram que ainda não tinham sido notificados e outros entraram na justiça por considerarem os candidatos aptos para a disputa eleitoral.
As eleições 2020 acontecem em primeiro turno no dia 15 de novembro e em segundo turno no dia 29 de novembro. Mais um óbito e 93 novos casos por coronavírus foram confirmados nas últimas 24 horas aqui em Vitória da Conquista. Vamos ao telão agora ver esses dados. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, são 37.302 casos notificados, 9.461 casos confirmados, 2.768 por laboratório, 6.693 por testes rápidos. Casos descartados, 13.718. Recuperados, 8.805. 173 óbitos. A gente vê agora a taxa de ocupação de leitos. De acordo com a Secretaria de Saúde do município, são 70 leitos de UTI, 62,9% ocupados, 83 leitos clínicos, 39,8% ocupados. Sem fiscalização, a Covid-19 tem avançado em Vitória da Conquista. A cidade tem sido citada como um dos quatro municípios do país nos quais a incidência da Covid-19 está acelerada. Em nota publicada no site oficial, a Prefeitura informa que fica mantida a 5ª fase de reabertura gradual das atividades econômicas dos estabelecimentos comerciais, desde que cumpram rigorosamente os protocolos de segurança. Mesmo diante do avanço da Covid-19 no município, com 172 mortes registradas, a impressão que se tem é de que boa parte da população já renunciou às medidas dos protocolos de segurança. O que a gente vê é que, como consequência disso, as pessoas estão mais expostas a maior carga viral. Isso significa que os assintomáticos, por não saberem que estão contaminados, não usam máscaras e com isso expõem toda uma população, partindo do princípio que não estão contaminados. Isso aumenta a carga viral de quem está sendo exposto, aumentando a gravidade e aumentando inclusive o risco no comprometimento tanto pulmonar, enfim, de todo o corpo. Sobre os protocolos de segurança, as obrigatoriedades não têm sido fiscalizadas no dia a dia. Sem fiscalização eficaz, Vitória da Conquista tem sido citada como um dos 4 municípios do país nos quais a incidência da Covid-19 está acelerada. Já são mais de 9.000 casos confirmados da doença em Vitória da Conquista. Mais de 500 seguem em processo de recuperação, 74 internados e 483 em tratamento domiciliar. O vídeo desse médico que atua na linha de frente da Covid-19 viralizou nas redes. Plantonista da Rede SUS no estado de Minas Gerais, ele alerta as pessoas sobre os riscos de se diminuírem os cuidados preventivos. Os CTIs da cidade voltaram a ficar cheios. Santa Casa no fim de semana tinha 16 de 20 leitos ocupados. O HU tinha praticamente todos os leitos também de CTI ocupado. Então tinham quase 70% dos leitos no município ocupado de pacientes graves. Então, a Covid, quando precocemente tratada em pessoas saudáveis, evolui bem. Mas em pessoa idosa, frágil, com múltiplas comorbidades, e principalmente quando tardiamente diagnosticada e iniciado o tratamento, cursa com gravidade e disfunção de múltiplos órgãos e acaba cursando também com mortalidade aumentada. Então não é hora de baixar a guarda, protejam os seus. Todos nós temos avós ou pais do grupo de risco, então não é hora de andar sem máscara, não é hora para fazer festas com aglomeração, não é hora para ir para praias lotadas e cachoeiras lotadas, como eu tenho visto grande parte da população fazer. No Brasil, já foram registrados mais de 150.000 mortes. Já são quase 6 milhões de infectados, o segundo país mais atingido depois dos Estados Unidos, o que fez com que a Organização Pan-Americana da Saúde emitisse um sinal de alerta de que a transmissão não está sendo desacelerada, apesar de muitos estados registrarem queda na média móvel de mortes. Mais uma vez, as recomendações em relação à segurança, e essa prevenção diária, mais uma vez, a gente fala em higienização das mãos sempre com água e sabão, principalmente se houver sujidade visível, álcool gel sempre, o distanciamento social, o uso da máscara de forma correta. E aí, o que a gente agora, a diferença do discurso é, qualquer suspeita de Covid, qualquer sintoma, procure o médico. A gente, claro que não espera a emergência lotada
mas também não é para esperar ter falta de ar. Então, o que a gente está pretendendo agora é o tratamento precoce, né? É fazer o acompanhamento dos familiares, de quem mora na mesma casa. Isso é muito importante. Então, se suspeitou, se está sentindo algum sintoma, procure o médico, vá ao UBS. Vamos para a previsão do tempo. Céu nublado com possibilidade de chuva. Veja como ficam o tempo e a temperatura para a Conquista e região. Em Vitória da Conquista, sol entre nuvens ao decorrer do dia e pode ficar nublado. Possibilidade de chuva fina em alguns pontos da cidade. A mínima registrada de 16 graus e a máxima de 27 graus. Na sexta-feira, tempo parcialmente nublado, com a mínima de 17 graus e a máxima de 22 graus. Vamos conferir como ficam o tempo e a temperatura para outras cidades da região. Céu com muitas nuvens em Tapetinga e o tempo segue parcialmente nublado, mas tem previsão de chuva para a cidade. A menor temperatura registrada é de 20 graus e a maior de 32 graus. Céu nublado também em Jequié e tem previsão de chuva. As temperaturas variam entre 20 e 33 graus. Chove na cidade de Macarani, mas o tempo deve seguir nublado durante todo o dia. Os termômetros registram a mínima de 20 graus e a máxima de 31 graus. Depois do intervalo, as vagas de emprego e estágio e também o quadro Imagem em Movimento. Um instante só, voltamos já. As eleições 2020 serão diferentes, mas você pode votar com segurança. O primeiro turno será dia 15 de novembro e o segundo dia 29. Antes de sair de casa, confirme seu local de votação. Ele pode ter sido alterado. Não esqueça sua máscara e, se possível, deixe as crianças em casa. O horário de votação será das 7 às 17 horas. Eleitores com mais de 60 anos terão horário preferencial das 7 às 10 horas. Não deixe para a última hora. Ao entrar na sala, mostre seu documento mantendo distância do mesário. Ele poderá pedir para você abaixar a máscara para identificá-lo melhor. Leve sua própria caneta para assinar o caderno de votação. Depois, guarde seu documento e limpe as mãos com álcool gel. Leve anotados os números dos seus candidatos para votar mais rápido. Ao terminar, limpe as mãos de novo. Mantenha a distância mínima de 1 metro e evite contato físico com outras pessoas. E atenção, se estiver com febre no dia da eleição ou tiver contraído Covid-19 14 dias antes, não saia de casa. Eleições 2020. Sua missão é votar com segurança. O SB Notícias está de volta e veja agora as vagas de emprego e estágio para a Vitória da Conquista. O Cine Bahia está ofertando vagas de emprego para cuidador de idosos, confeiteiro, auxiliar de eletrotécnico, mecânico, alinhador, balanceador e ajudante de cozinha. Para todas essas funções, é necessário ter experiência na área. Os interessados devem enviar o currículo com dados do CPF e PIS para o e-mail cinebahiaconquista@gmail.com, sinalizando a vaga pretendida. O Instituto Olho Mágico também tem oportunidades para auxiliar administrativo com ensino médio completo e experiência anterior na função, gerente de vendas com nível superior completo e experiência comprovada em carteira nesse cargo, e para técnico de telecomunicações de rede, com ensino médio completo, cursos e experiência na área. Os interessados devem comparecer ao Instituto Olho Mágico, localizado na Rua Sinhazinha Santos, número 237, Centro. O câncer de mama é o mais comum entre as mulheres no mundo e no Brasil. A doença responde por cerca de 25% dos novos casos a cada ano. Para estimular o diagnóstico precoce da doença e conscientizar a população, o CEUAS tem realizado diversas ações. Veja. O câncer de mama é o tipo que mais atinge as mulheres no país, tornando-se um grande desafio frente ao aumento do envelhecimento populacional. No mês de outubro, são realizadas campanhas mundialmente para prevenir o câncer de mama.
O Centro Universitário de Atenção à Saúde CEUAS, campus de Vitória da Conquista, promoveu uma ação com o objetivo de alertar sobre o diagnóstico precoce da doença. As mulheres aprendem aqui como fazer o autoexame, qual a importância da incidência do câncer de mama, da detecção precoce, da prevenção. E essa informação vai se multiplicando, chega em casa, passa para a amiga, passa para a mãe, passa para a filha. Porque a detecção precoce é importantíssima. A gente consegue fazer o diagnóstico de um nódulo pequeno e tratar, a cura podendo chegar até 90% dos casos. No Brasil, o câncer de mama é o que mais atinge as mulheres de todas as regiões. Para este ano, foram estimados 62.280 casos novos, o que representa uma taxa de incidência de 43,74 casos por 100 mil mulheres. A incidência do câncer de mama tende a crescer progressivamente a partir dos 40 anos, assim como a mortalidade por essa doença. Na população feminina abaixo de 40 anos, ocorre pelo menos 10 óbitos a cada 100 mil mulheres, enquanto na população acima de 60 anos, o risco é 10 vezes maior. Fazer o autoexame é uma ação importante e contribui para que a mulher perceba qualquer alteração suspeita nas mamas. Essa prática ajuda tanto na redução do risco, quanto na detecção de forma precoce do câncer de mama. O autoexame, ele é importantíssimo para que a mulher se conheça. A mulher deve se conhecer, saber como é seu corpo, principalmente sua mama, saber que ali tem uma determinada alteração e que é dela mesma, da mama, da própria mama, que não merece nenhum outro tipo de preocupação. Mas caso aconteça alguma alteração na mama, principalmente no intervalo entre um exame e outro, quer que seja com 1 ano, quer que seja com 6 meses, depende da mulher. Tem mulher que faz o acompanhamento a cada 6 meses, tem mulher que faz a cada ano. Ela perceber essa alteração na mama, ela vai ver que está diferente. E aí ela deve procurar um mastologista imediatamente. Previna-se, cuide-se, a prevenção faz toda a diferença. Bom, você conhece o filme Limite, considerado o mais importante da história do cinema brasileiro? Veja agora no quadro Imagem em Movimento. Olá pessoal, mais uma Imagem em Movimento e dessa vez com um dos maiores filmes da história do cinema brasileiro e por que não, do mundo. Considerado uma das maiores obras-primas da história do cinema, o filme Limite, de Mário Peixoto, foi lançado em 1931, quando ele contava com apenas 21 anos de idade. O filme despertou muita polêmica e ficou mais de 40 anos esquecido desde aquela primeira exibição, só tendo sido recuperado no final dos anos 70. Limite ocupa o primeiro lugar no ranking dos 100 melhores filmes brasileiros, organizado pela Associação Brasileira de Críticos de Cinema, despontando grandes clássicos como Deus e o Diabo na Terra do Sol e Vidas Secas. Caso raro na historiografia do cinema brasileiro, Limite foi o primeiro filme de arte feito no país, 30 anos antes do cinema novo. Estudando na Inglaterra no final da adolescência e início da vida adulta, o introspectivo, ainda jovem Mário provavelmente teve acesso ao cinema de vanguarda produzido nos anos 20. Era a ascensão de grandes estilos e escolas cinematográficas, como o expressionismo alemão, o impressionismo francês e o surrealismo. No Brasil, o cinema vivia a era dos ciclos regionais e nomes como de Adhemar Gonzaga e o seu estúdio Cinédia estavam em ascensão. Ao se aproximar de Adhemar, Mário começa a entender na prática como se faz cinema. Já o conhecimento teórico viria do cineclubismo do Chaplin Club. No barco que vaga sem o objetivo de chegar a qualquer lugar, os personagens não têm mais força e nem desejo de viver. É como se eles tivessem atingido o limite de suas existências. Uma das mulheres fugiu da prisão com a ajuda de um carcereiro. A outra vivia um casamento abusivo com um pianista de cinema. O homem, ao perder a sua amante, houver encontrado o marido da mulher no cemitério. Conformados que irão morrer em alto mar, todos simplesmente desistem. Eles abandonam os remos, quando numa espécie de delírio evocativo começam a recordar trechos de suas vidas. Talvez a maior tragédia dessas vidas seja a condenação às suas próprias existências. Limite não é uma história linear.
É poesia, símbolo, alegoria de um tempo indivisível que mescla a concreticidade da matéria, a subjetividade das memórias. Por isso, é passado e presente. Olhe para a parede e me diga o que você está vendo. E eu disse, olha, tem um relógio, Mário. Pode ficar tranquilo, o relógio está funcionando. Ele falou assim, não é isso que eu estou querendo dizer, não. Dá uma olhada nos ponteiros. O que os ponteiros estão te dizendo? E eu disse para ele, olha, o ponteiro está me dizendo que são 4 e 3 e 20 e poucos segundos. Ele falou assim, não é nada disso. É o seguinte, preste atenção no que eu vou te dizer. Toda vez, meu filho, que o ponteiro está dizendo mais um, mais um, mais um, na verdade o ponteiro está te dizendo menos um, menos um, menos um. Entre os compositores que orquestram a musicalidade da obra estão Henrique Satie, Claude Debussy, Igor Stravinsky e, claro, Heitor Villa-Lobos. A natureza é um elemento muito importante na obra, que pode praticamente ser considerado um personagem à parte. A todo momento ela mostra a sua imponência, a sua força, praticamente como se ela fosse indiferente a toda aquela fragilidade humana. E a câmera do Edgar Brasil é uma câmera que pensa, autônoma. Como numa espécie de fechamento de um ciclo, a música Gymnopédie do Henrique Satie, que funciona como um prenúncio no início do filme, retorna no final revelando o desfecho do que acontece com aquelas pessoas. O barco naufraga e todos morrem à deriva. E os bastidores da produção também já dariam um outro filme. No documentário Aonde a Terra Acaba, o cineasta Sérgio Machado mostra como as relações iam sendo travadas no set para que o filme fosse possível. Os anos 30 foram marcados pelo golpe militar de Vargas, que acabara de implantar o Estado Novo. O doc mostra como foi feita a escolha das locações em Mangaratiba, uma pequena cidade no interior do Rio de Janeiro. Naquele tempo, Mangaratiba mesclava alguns sinais de modernidade tardia, com a sua estação de trem, mas ainda guardava um cenário rural. E o tio de Mário era um político importante daquele lugar, um fator que determinou a forma como a cidade acolheu o filme durante os meses de gravação. Um dos primos do Mário indicou uma funcionária de sua loja, Alzira Alves, que adota o nome de Olga Breno. A outra atriz foi escolhida através de fotos do cineasta Ademar Gonzaga, a Yolanda Bernardes, que usou o nome de Tassiana Rey. Ao assistir cenas do filme, a grande estrela do cinema brasileiro nos anos 30 e 40, Carmen Santos, se apaixonou tanto que propôs ao Mário que finalizasse o filme em seu laboratório, o Brasil Vita Filmes. Como retribuição, ele iria dirigir e escrever um filme estrelado por ela. Felizmente, a parceria acabou não vingando. Em maio de 2017, uma nova versão restaurada de Limite foi apresentada no Festival de Cannes, como um dos filmes selecionados pelo World Cinema Foundation, a ONG do Scorsese que financia a preservação, restauração e distribuição de filmes. Em 1992, Mário Peixoto parte aos 84 anos de idade sem haver feito nenhum outro filme, mas com certeza deixou um dos filmes mais revolucionários da história do cinema brasileiro. Imagem em Movimento também está nesse endereço aqui embaixo, youtube.com/imagem-movimento. Lá no canal tem uma discussão mais aprofundada para quem tiver a curiosidade de explorar um pouquinho mais outras camadas e outras abordagens do filme. Por hoje a gente fica por aqui, até semana que vem. Tá aí uma ótima pedida para o final de semana que está se aproximando. Obrigado, Isaura. E o ESB Notícias fica por aqui. Para rever os nossos telejornais, acesse o nosso canal no YouTube. Você pode mandar a sua sugestão entrando em contato com a gente pelo nosso WhatsApp 3424-8763. Obrigado pela companhia e até mais.
partir de agora, você acompanha a programação da TV Brasil. Tem Brasil na sua TV. O fruto vira semente, coração quando sente tudo que é bom novamente volta a se encontrar. A saudade de agora tem dia e hora pra se